Olá, meu nome é Felipe do Felipe Design Auto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre vista lateral, uma das melhores vistas para você começar a desenhar um carro. Na verdade, eu diria até que é a melhor vista para você poder começar a desenhar um carro, porque é nela em que você vai retratar as principais formas do carro, as principais proporções e as linhas de caráter que dão muita identidade para cada carro. Então, no desenho de hoje, que vai estar ali levemente acelerado, você vai ver o processo de desenho de uma vista lateral de um Ford Corcel 1 customizado. Então é isso, espero que você aproveite. Então, gente, aqui a gente vai iniciar o desenho do nosso Corcel, mais conhecido como Corcel 1, primeira geração. Aqui eu estou fazendo desenho inicialmente numa folha sulfite comum, papel tamanho A4, diferente do desenho que eu tinha feito anteriormente do Chevrolet Opala. Quem não viu, quiser ver, vai estar no card fixado aqui acima, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma side view e vocês vão perceber que uma side view, mesmo que seja uma vista simples, ela tem alguns detalhes bem interessantes e que, se bem feita, pode deixar o seu desenho muito atraente. Então, qual que é a vantagem de a gente fazer uma side view? Uma side view, ela é talvez a principal vista do carro. É nela que você vai conseguir entender bem os volumes, você vai conseguir mostrar que aquele carro é um coupé, é um sedã, é um hatchback, é um SUV. E é ela que evidencia as principais linhas do carro, que são as famosas linhas de caráter, como essa linha que eu acabei de fazer. Bom, vocês perceberam que eu comecei a fazer o desenho do carro pelo chão e pelas rodas, é onde eu sempre gosto de começar, é onde eu recomendo você iniciar. O Corcel, ele tem uma proporção aproximadamente de 3 rodas de distância, né, de uma roda a outra. Isso varia de carro para carro, então é bem interessante você prestar bastante atenção no carro que você vai desenhar para conseguir pegar a proporção. E aqui eu já estou fazendo as principais linhas dele. Esse Corcel ele é um modelo coupé, 3 volumes, então ele tem um volume bem delimitado para o capô, um bem delimitado para a cabine e outro volume bem delimitado para a parte das malas. E aqui, como é um sketch inicial, a gente vai fazendo com as linhas bem leves, tá? A mão bem solta, para a gente conseguir aí pegar, primeiro, entender os volumes do carro, tá? Pegar essa gestualidade. Eu acredito que eu nunca tenha desenhado um Corcel antes, é a primeira vez. Então, toda vez que você vai desenhar um carro, principalmente um carro que você nunca desenhou antes, é interessante você entender bem as formas dele antes de já ir para um desenho mais detalhado, para um desenho já mais finalizado. Bom, agora que eu já tenho os volumes bem feitos do Corcel, eu vou para a parte do reforço das linhas. Vou reforçar as linhas que eu quero que sejam evidenciadas no meu desenho finalizado. Então aqui vamos fazendo aqui, reforçando a linha de caráter do carro. Essa linha é bem importante. Todos os carros têm, tá? Essas linhas de caráter. E agora a gente vai para a linha de cintura, que é essa linha que nasce no capô, percorre toda a lateral, dá um pequeno salto ali como se fosse um ombro, evidenciando um músculo, que é uma assinatura de design bem marcante dos carros desse período. Carros dos anos 60 costumam ter essa linha de cintura bem marcada aí por um músculo que é chamada aí de garrafa de Coca-Cola, né? Silhueta de garrafa de Coca-Cola. Vários muscle cars têm, o Mustang tem, e o Corcel, esse Corcel aí, ele bebeu muito das linhas do Mustang. Então você repara que essa linha aí também se parece bastante com a do Mustang. Mas eu vou dar uma leve corrigida nessa área de janela, apesar dele já aparecer um corcelzinho, né? Essa linha, essa coluna C, ela está lembrando muito mais a de um Mustang do que a de um Corcel. E isso pode ser algo meio natural, porque eu já desenhei Mustang antes, hardtop, mas não cheguei a desenhar Corcel. Então meu cérebro automaticamente vai buscar algo que você já desenhou, no caso eu já desenhei. Tá? Então aqui por isso que ele acabou saindo um pouquinho diferente, mas a gente vai corrigir. Aqui eu peço desculpas pela lente ter embaçado,
tá? Mas logo já vai voltar ao normal e não vai comprometer aí o entendimento desse nosso vídeo, tá? Estou fazendo os para-choques. Lembrando que esse corcel aqui, eu vou fazer ele levemente customizado também. Então, eu vou aplicar aqui uns detalhes de customização para dar uma leve diferenciada nele. Um deles são os para-choques. Aqui já fiz os para-choques mais embutidos, né, mais finos, levemente customizados, igual o pessoal costuma fazer lá nos projetos dos Estados Unidos. Demarquei a linha da sombra. É sempre interessante você marcar a linha da sombra para o carro não ficar voando aí na folha de papel. E marcação das rodas também, onde que eu quero que seja o eixo central delas. A maçanetinha e o detalhamento agora da janela, do quebra-vento, o friso da janela e do nosso querido retrovisor. Aqui a gente já tem a silhueta básica do nosso corcel, só fiz uma marcação ali na área da janela para marcar a área de brilho, que eu vou detalhar posteriormente. Aqui já entra o detalhe mais evidente da customização. Eu vou fazer esse gráfico na lateral inspirado na Bellina Luxo, que vinha com esse gráfico, era um opcional da época, só que no caso da Bellina, esse gráfico era em imitação de madeira. E dava um detalhe bem legal, deixava a Bellina parecendo aquelas peruas Wood, né, que nós tínhamos nos Estados Unidos, as Wood Wagons. E aqui no Corcel eu vou utilizar praticamente o mesmo gráfico, só que em vez de madeira ele vai receber uma cor. Agora a gente vai para o processo do overlay, e essa é uma outra forma de fazer o overlay. O overlay você pode fazer ou aplicando uma folha por cima, ou simplesmente virando e desenhando no avesso da folha. Qual que é a vantagem de você fazer um overlay utilizando o verso da folha? Quando a gente está desenhando um carro, na verdade qualquer desenho, isso em forma geral, o nosso cérebro vai se acostumando com aquelas linhas e tende a ignorar pequenos erros que você possa ter cometido. Então, o recurso do overlay no verso da folha é para você forçar o seu cérebro a interpretar melhor as linhas do carro e reconhecer alguns erros. Aqui, como já falei para vocês outras vezes, é sempre bom iniciar o overlay pela parte que você quer ser corrigida. Então, depois de eu já ter feito ali a parte de baixo do carro e os volumes gerais, eu vou para a área das janelas, quando eu falei para vocês que tinha ficado muito parecido com o do Mustang e eu queria dar uma alterada para deixar mais parecido com o do Corcel. Então aqui vejam, já corrigi a área da janela, já corrigi a coluna C e agora sim ele já está com mais cara de Corcel. Então agora sim eu já consigo identificá-lo muito mais nessa vista lateral como um Corcel. E aí, depois que eu já corrigi essa área das janelas e me agradou, aí sim eu posso vir finalizando as outras linhas. Por que eu não faço as outras e começo pela área que eu queria corrigir? Porque se você não iniciar pela área que você quer corrigir, pode acontecer dois problemas. O primeiro deles é você esquecer de corrigir lá. Isso pode parecer meio tolo, mas já aconteceu comigo. Você refaz o desenho todo e como esse overlay você está praticamente copiando as linhas de baixo, você copia o erro. E aí não é nada interessante, você faz um overlay para poder corrigir o erro, não para copiar. E o segundo, porque se você nesse overlay você não conseguir já corrigir o desenho, você fez ali e falou, pô, ainda não ficou bom, você já para o overlay ali e começa um outro. E aí você não tem a perda de tempo de ter feito todo um carro lindo e maravilhoso, você ter propagado o erro anterior, tá? Então, essa dica é bem valiosa no overlay. Comece pela área que você quer corrigir. Repare que o segundo overlay sempre sai muito mais rápido, né? Você já tem as linhas de referência todas embaixo, você já não está mais estudando o carro, agora você está corrigindo, então as linhas saem de forma muito mais rápida e precisas. Então a importância do overlay é essa, tá? Você conseguir aí, melhorar a qualidade do desenho do seu carro. E agora que a gente já vai finalizando. O friso da janela. Quando a gente entra na parte do detalhamento do friso, é porque já está na parte final do seu sketch. A gente vem reforçando as linhas aí, principalmente as linhas de caráter do carro. E agora a gente vai para as rodas. Na fase do sketch não há uma necessidade de você
detalhar as rodas, o aro. Se você quiser, você até pode, mas eu geralmente prefiro fazer isso no desenho final. Aqui eu gosto de deixar ele ainda bem gestual. A gente demarcou a sombra, tá? Aí depois do desenho da roda a gente reforça ali algumas linhas, refaz o brilho da janela e agora a gente vai para o nosso overlay definitivo. Aqui sim ele já está fazendo uso do papel Canson Marker. Vocês vejam que ele é metade de uma folha 4 esse papel. Eu faço isso porque, primeiro que eu gosto de economizar folha, sou meio mão de vaca. E aí você... Segundo porque assim, esse desenho vai ser digitalizado, não vai ser entregue para um cliente, tudo. Então eu economizo numa folha, eu consigo fazer 2 vistas laterais, tá? Então você acaba economizando aí bastante papel, que não é um item muito barato. E como o desenho vai ser digitalizado, na digitalização você apenas recorta ele e coloca na prancha que você vai montar. Então fica uma dica aí para você poder fazer seus papéis renderem bem mais. Ah, Felipe, isso é muito mesquinharia e tudo, quero fazer na folha inteira? Pode fazer, fica à vontade. Mas eu prefiro fazer assim, aprendi com o meu mestre Leonardo Castilho, em memória, e eu acho que faz muito sentido, né? O material é caro, não há por que você ficar desperdiçando. E agora a gente vai finalizando com a caneta Nanquim. Veja que linhas mais retas eu faço uso do esquadro, né? Crime nenhum você utilizar um esquadro, uma régua para tratar uma linha que seja um pouco mais reta. Um pouco não, ela tem que ser bem reta na verdade. Se ela for pouco reta, tiver alguma curva, já é interessante você fazer na gestualidade da mão livre mesmo, tá? E sempre, galera, vocês devem ter reparado isso aí em todos os desenhos que eu fiz aqui desse corcel, né? No overlay e tudo mais. A gente sempre começa pelo detalhamento das linhas gerais do carro e depois vai na minúcia. A melhor forma de você desenhar o carro é começando pelas formas gerais e depois detalhando, tá? Porque senão você se perde no detalhe. Essa inclinação da coluna A é bem importante, também ajuda muito a marcar a identidade do carro. Aqui eu tracei o teto, mas eu não gostei da forma como eu tracei o teto. Achei que a linha saiu muito reta e muito baixa para o que eu queria. Então a gente vai corrigir isso. Só que vai dar para corrigir isso com os marcadores. Vocês vão perceber que no desenho final vai ser praticamente imperceptível. Então não se preocupe caso você cometa um pequeno erro no seu sketch, no seu rendering. Na finalização, esse erro aí muitas vezes vai ser corrigido. O mais importante é que não seja um erro ali de proporção, né, que não seja um erro grave ali de dimensões do carro. Se for um pequeno errinho assim, vai ser facilmente corrigido e ele vai ser praticamente imperceptível no desenho finalizado. É bem capaz que se eu mostrasse para vocês o desenho finalizado e não comentasse desse errinho ali no teto, vocês nem iam reparar, tá? Então aqui essa linha eu fiz com o esquadro porque ela é a linha de caráter do carro. Então uma linha que tem muita identidade e ela é bem reta, então ali eu fiz o uso do esquadro. E aqui o desenho do gap da porta. Aqui a gente vai desenhando a segunda linha de caráter do carro, essa linha de baixo. E aqui a gente vai delimitando a área do gráfico, que é nosso detalhe de personalização do carro. Gosto de desenhar carros, mas gosto de desenhar carros customizados. Então, sempre vou tentar aplicar ali um detalhe para deixá-lo diferenciado, né? Brincar um pouquinho com a parte da criatividade, né? Bom, a área do gráfico delimitada, aqui a gente vem para a área do friso desse gráfico. Essa área na belina, ela recebia esse friso em volta, né? Então é algo que a gente vai replicar aqui no corcel também. Repare que não há necessidade desse friso ser
totalmente certinho de uma área para outra. Eu vou acompanhando a gestualidade do traço mesmo. O único traço que eu vou fazer retinho mesmo vai ser esse da linha de cintura, porque se a primeira linha foi feita no esquadro, a segunda eu vou querer que ela mantenha também essa lógica para manter a coerência. E aqui a gente já vai para as rodas. Nas rodas eu vou utilizar o pneu faixa branca. Então aqui a gente vai fazer um primeiro aro para poder delimitar a faixa branca do pneu. E depois a gente vai vir com o segundo aro para poder delimitar a roda. Vocês estão vendo que eu fiz esses tracinhos de referência nos pontos cartesianos aí, né, o eixo X e Y, porque eles vão me ajudar a centralizar as rodas depois, né, as outras circunferências, os outros gabaritos que eu for utilizar, né. Então, ó, vejam que ele me ajuda a dar essa referência, tá? Tá aqui, eu já delimitei a área da roda. E no caso da roda que a gente vai utilizar, estava até pegando uma referência ali, a gente vai utilizar a roda mexerica, que eu acho que fica bem legal para esse corcel. E essa roda mexerica, ela tem um sobrearo até bem grande. Então aqui a gente vai fazer uma outra circunferência para delimitar essa área do sobrearo. Ó, já temos o sobrearo desenhado. É sempre importante você ter uma noção do que você está fazendo para não se confundir com as circunferências depois. Aqui eu estou pegando um lápis só para me dar uma marcação de centro para eu poder fazer a calotinha do meio ali, né? O círculo que vai bem no centro da roda. Então, nessa fase, às vezes é legal você trazer o lápis para te ajudar a entender onde você vai fazer uma determinada marcação ou não, tá? E aqui eu vou fazer os gomos dessa roda mexerica à mão livre mesmo. Poderia fazer utilizando o esquadro, a régua, para ele sair mais certinho, mas aqui eu quis fazer na mão livre para a gente poder ter um desenho um pouco mais gestual. Então você vai reparar que ele não vai sair 100% certinho, mas ele já vai representar bem que se trata de uma roda mexerica. Como o desenho é relativamente pequeno, numa folha 4, então o fato dele não estar 100% certinho vai passar praticamente imperceptível. E vai ajudar também a dar uma noção de profundidade, né? Por mais que essa seja uma vista lateral, a vista lateral ela tem alguns recursos que te ajudam a dar profundidade, mesmo numa vista lateral. Eu posso depois fazer um outro vídeo só explicando aí umas manhas, macetes da vista lateral, ser bem específico aí para ajudar vocês. E aqui, ó, fazendo a nossa roda mexerica. E agora já estou passando para a parte dos marcadores, né? Esse carro vou fazer ele em preto, e aí vocês vão ver que tem um truque bem interessante aqui quando a gente vai fazer o preto, tá? O preto é sempre legal a gente trabalhar a mesma lógica que a gente trabalha os cromados. Então, assim, os cromados, a gente sempre retrata ali, dá um leve tom de azul claro na parte de cima para ele espelhar o céu e um tom de marrom na parte de baixo para ele espelhar a parte que seria da terra. A gente vai fazer igual para o tom preto e você vai ver que isso vai fazer a pintura preta ficar muito mais chamativa e atraente. Bom, o nosso gráfico aqui eu estou fazendo em verde, é um verde bem clarinho. E eu me inspirei num projeto do Dave Kindig. Ele tem um Ford Fairlane que é preto com detalhes em verde. Eu acho que fica bem legal, ficou bem legal. E eu quis trazer essa ideia para o nosso corcelzinho também. Acho que vai ficar bem interessante. Bom, depois que a gente já fez essa retratação do que espelha o céu e que espelha a terra, já venho com os cinzas. Então a roda, como vai ser cromada, eu sempre faço uma base inicial ali de do cinza mais claro, que é o cinza 1. Isso vou passando em todas as partes cromadas também, tá? E aplico também na carroceria. A carroceria vai ser em preto, mas vocês vão ver que de preto mesmo ele usa muito pouco. Então, a gente vai começar aplicando aqui o cinza C1. E aí você já vê que o marcador já começa a misturar, né?
os marcadores têm muito disso, né? Deles se combinarem as cores, eles têm uma propriedade bem interessante. Você sabendo mesclar os tons, fica bem legal, fica uma pintura bem atraente. Então aqui já está vindo com um cinza mais escuro, cinza C3. Felipe, ainda está estranho, não estou entendendo muito bem isso aí, onde é que vai dar. Calma, pequeno gafanhoto, nosso preto vai sair, tá? Agora a gente vem com o cinza C5. Felipe, só tá um borrão, ainda não tô vendo nada. Vai sair. Paciência é o segredo de um rendering, tá? Não tente fazê-lo muito rápido. Claro que tem a gestualidade do traço, né? O seu traço ele vai sair rápido, mas preciso. Mas o seu desenho não tem que ser finalizado de forma rápida. Sempre tente finalizá-lo da forma mais cuidadosa possível. Veja que por mais que a gente esteja cobrindo os tons de baixo com um tom mais escuro, o tom ainda aparece lá, ó. Tá vendo que vocês ainda percebem o marrom lá, ainda percebe o azul lá, ó. Agora eu já vou aplicar o preto de fato, ó. Então aqui sim, ó, a primeira vez que eu estou aplicando o preto. E o grande segredo é você não aplicar o preto no desenho todo. Deixe as áreas com mais brilho nos tons anteriores que você fez. Veja que a gente, com a aplicação do preto, ó, aquele errinho no teto praticamente sumiu, né? Então, você aplicando aí os marcadores, você consegue dar uma disfarçada em algumas linhas, um detalhezinho ou outro, né? Olha só que legal. E aqui, ó, tô virando o desenho para ele ficar mais ergonômico para mim, favorecer o meu traço, né? Então, desculpa se a folha está girando muito aí, mas nesse caso é para poder favorecer aí a minha ergonomia, tá? E olha, aplicamos aí o preto no nosso carro. Basicamente é isso de preto que a gente tem no carro. Agora a gente está vindo com o cinza C7 para poder dar uma reforçada nos tons, tá? Depois de aplicar o preto é sempre legal você dar mais uma reforçada ali num tom intermediário, ó. Em cima eu estou vindo com C5, ó, demarcando mais para melhorar essa transição. E aí a gente vem agora dando uma reforçada nos cromados. Para o detalhe da janela, apliquei ali um cinza também, para ajudar na marcação da linha do horizonte. Um azul bem clarinho para poder fazer a parte de cima. E a sombra eu vou fazer num cinza C9. Veja que o cinza C9 ele é quase tão escuro quanto o preto. Quis apenas dar uma leve diferenciada ali, para no desenho ele não ficar todo pretão, né? Talvez até pudesse usar uma sombra mais clara, né? Um outro tipo de cinza, mas aqui eu optei por fazer no C9 mesmo, e mesmo assim acho que ficou interessante. Aqui vamos fazer a roda da frente. Muita atenção para ele não extravasar a área da marcação da faixa branca. Que veja que eu deixei um pouquinho além, porque eu achei que o gabarito saiu meio torto ali na hora de eu fazer a circunferência, então vou dar uma corrigida na faixa branca, vou dar uma prolongada nela. Então, com o mesmo cinza 9 da sombra, eu estou fazendo a parte escura da roda. É legal manter essa coerência aí também, tá? Da sombra no mesmo tom dos vãos da roda. Senão pode parecer que uma parte é pintada, outra não, pode confundir um pouco o olhar de quem está vendo o seu desenho. A gente já vem agora com cinza intermediário, um cinza 5, aplicando somente em algumas áreas. Durante esse cinza 5 aí eu vou aplicar nas áreas, né, de sombra um pouquinho mais escura ali, né, onde ele reflete mais a parte
de baixo. Vou vir com o cinza C9 só para dar uns pequenos efeitos ali, ó. E aí você vê que a roda já ganha um pouco mais de vida, né? E o cinza 3 vai me ajudar aí a fazer a transição. Dando uma reforçada no verde. Esse verde é bem clarinho, então ele quase não aparece. Eu comprei ele meio que para poder ajudar a fazer as áreas de janela, porque algumas janelas são esverdeadas, né? Então eu comprei ele. Mas aqui eu quis utilizá-lo para fazer uma pintura clara. E agora estou dando uma reforçada nas linhas com a caneta Bic. Por que a gente está dando essa reforçada com caneta Bic? Ela ajuda a deixar o seu traço mais gestual. Só que ela tem a desvantagem de deixar o seu desenho muito marcado, tá? Então pense bem se você vai querer fazer uso da caneta Bic ou não. Ela traz gestualidade para o seu desenho, mas ela ajuda o seu desenho também a ficar mais marcadão, com mais contraste. Então essa parte aqui é opcional, você faz uso se você assim o desejar. A gente pode usar ela também para poder reforçar ali um sombreamento ou outro na roda. E agora a gente vai para os highlights. Aqui eu estou usando lápis branco, Caran-d'Ache, para me ajudar a deixar uma área branca, mas não tão branca. Ele vai servir de preparação para a área para os highlights que eu vou aplicar mesmo, né? Aqui aplicando primeiramente com a caneta gel branca. E a gente vem fazendo finalização nas áreas mais claras. Olha como a roda ganha mais vida com os highlights, né? Caneta Posca branca para dar aqueles pontos de bastante brilho, essenciais aí para o seu desenho ganhar vida. E veja como ele começa a saltar da folha, né? Dando uma reforçada aí nos frisos também cromados. Para ele aparecer um pouco mais. E aí, como ele tem esse friso aqui, você pode dar uma corrigida na área que o marcador passou, né? Ele parecendo branco, né? Eu quero dar mais uma reforçada no friso para ele ser um pouco mais evidenciado. Achei que ele estava muito discretinho. Mas aquele detalhe que eu falei para vocês, né? O uso da caneta Bic depois, ela ajuda o desenho a ficar mais pesado. Então veja se realmente é essa a intenção que você quer dar no seu desenho. Se não, você pode deixá-lo na caneta nanquim mesmo. Ó, aqui a caneta Bic e a caneta gel branca me ajuda a fazer o friso. A gente vai sombreando o friso superior desse gráfico. Olha que legal. E assim saiu o nosso Corcel 1. Espero que vocês tenham gostado. E para você que me acompanhou nesse vídeo, gosta dos meus conteúdos e quer ficar por dentro de todos os vídeos que eu for lançar, te convido a participar do meu grupo de WhatsApp específico para desenhistas automotivos. Nesse grupo eu vou compartilhar cada novo vídeo que eu lançar aqui no YouTube, cada dica, novidade que eu estou preparando ao longo desse ano. Então é muito legal, te convido a vir participar para a gente poder bater um papo lá junto e todos formarmos aí uma comunidade muito forte de desenhistas automotivos. Então é isso, galera. Agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.